Olá, meus amores do terceiro ninho, tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade, mas enquanto a gente não pode se encontrar, vamos ficar estudando à distância, tá certo? E hoje, na nossa primeira videoaula de redação, eu gostaria que vocês pegassem o livro de português, tá certo? Se ele tá aí pertinho, é só você pegar. Se ele não tá, você dá uma pausa nesse vídeo e vai pegar, ok? Todo mundo com o livro em mãos. Página 76. O espetáculo vai começar! Vamos estudar um pouco melhor as características, algumas características do gênero texto teatral. Então, olha só. Na página 76 diz assim: neste capítulo você vai conhecer um pouco mais sobre a arte de representar. Converse com o professor e os colegas sobre as questões a seguir. Então, olha só, a gente não tá em sala, né, pra gente ter aqueles diálogos, vocês dizerem se já foram alguma peça e tal, conversarem sobre a experiência de vocês. Mas cada um do seu cantinho vai lembrando que experiências vocês já tiveram com teatro. Então, olha só, a primeira questão aí diz assim: que você sabe sobre teatro? O que você sabe? Que peças você já assistiu, se não assistiu nenhuma? Que peças você já ouviu falar? Como é que elas são? O que você sabe sobre o teatro? Segunda questão: como os autores do teatro sabem o que devem falar? Será que eles chegam no palco e inventam o que vão falar? Será que é assim? Ou existe um roteiro, uma preparação? Eles têm que aprender, estudar as falas para poder representar e encenar? Hein? Terceira questão: por que no teatro geralmente as pessoas usam fantasias? Por que elas se fantasiam de gato, de cachorro, de mendigo, de rei, de príncipe, de princesa? Por que eles usam essas fantasias? Quarta questão: onde na sua cidade é possível assistir a peças de teatro? Gente, tem outros também, mas o teatro mais famoso aqui de Teresina é o Teatro 4 de Setembro. Você já foi assistir alguma peça do Teatro 4 de Setembro? Como foi? Que peça foi? Você gostou? Foi divertido? Então, agora a gente vai assistir um videozinho ilustrativo de uma apresentação teatral. Mas não é uma apresentação teatral convencional, não. Não são pessoas ensinando. São fantoches de papel. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta a conversar novamente. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Coelhinho Zezé em Cadê Todo Mundo? Este é o Coelhinho Zezé. Ele mora numa toca perto de uma escola. De vez em quando, ele espiava até a explicação da professora. Coelho esperto, gosta de aprender. Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola. A alegria da criançada o contagiava. Os dias passam e o Zezé não vê ninguém. Ele está com saudades e está preocupado também. Cadê todo mundo? Perguntou o coelhinho com o coração apertado. O gato Dedé apareceu. Zezé perguntou: Gato Dedé, cadê as pessoas? Você viu alguém? O gato respondeu: Miau, não, eu não vi e nem ruídos ouvi. Zezé se despediu e seguiu adiante. O rato Noé apareceu e o Zezé perguntou: Rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu alguém? O rato respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, nem cheiro senti. Zezé se despediu com tristeza e seguiu
adiante. O cachorro Lelé apareceu. Zezé perguntou: Cachorro Lelé, cadê as pessoas? Você viu, ouviu ou sentiu o cheiro de alguém? O cachorro respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, não senti cheiro, nem gosto senti. Aliás, faz tempo que não encontro alguém para dar umas boas lambidas. Zezé se despediu e chorando seguiu adiante. Uma coruja passou por ali e viu Zezé chorando. Quando soube o motivo de sua tristeza, a coruja abriu as asas, abraçou o coelho e o levou para a janela de uma casa. Ela explicou que as famílias estão por um tempo em suas casas, protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes. O coelho olhou na janela daquela casa e seus sentidos despertaram. Ele ouviu o som das gargalhadas, sentiu o cheiro e imaginou o sabor do bolo saindo do forno. Percebeu o afeto no toque de carinho entre pais e filhos. Seus olhos viram uma família feliz. A coruja disse: O vírus vai passar e o amor entre eles vai ficar. O Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando. Ele vai esperar, esse vírus malvado vai acabar. Enquanto não passa, o Zezé vai brincar com seus amigos, o Dedé, o Noé e o Lelé. E tem uma nova amiga também. Qual será o nome dela? Ei, coruja, qual é o seu nome? Perguntou o coelhinho. Pode me chamar de Fé, respondeu a coruja. Os dois amigos seguiram adiante. Que a fé também entre em nossa vida, despertando em nós seu verdadeiro sentido. Siga adiante com essa amiga. Através da janela da alma, ela vai te mostrar um mundo melhor. Acredite, tudo vai ficar bem. E a hora da história já terminou. E quem gostou, bate palmas, por favor! Ei! Gostaram da historinha do coelhinho? Legal, né? Vocês perceberam que essa história fala exatamente sobre o período em que nós estamos vivendo agora? Esse período de isolamento social, onde não tem ninguém nas escolas, não tem ninguém nas ruas, nos shoppings, nos parques, não é para ter ninguém, né? Todo mundo deve estar em casa, se preservando, para não pegar essa doença. E se Deus quiser, a corujinha da história, né, a fé, ela tem razão e logo, logo tudo isso vai passar e vamos voltar à nossa rotina normal, né? Então, vamos voltar aqui para o livro, continuar o nosso estudo. Vocês estão na página 76, 77, lembrando que é só uma revisão, esse capítulo inteiro já foi estudado com a professora de português, né? A professora de português estudou toda essa teoria com vocês, do capítulo 4. Então, a gente está só fazendo uma revisão do texto teatral. 76, 77, vira a página 78, 79, vira a página, vamos aqui para a página 81. 81. 81. Coloquem aí embaixo, olha só, no cantinho da página 81, algumas características do texto teatral. O texto teatral é escrito para ser encenado. Então, essa historinha do coelhinho, antes dela ser representada, dela ser encenada, ela foi escrita. Alguém escreveu antes de a peça ser encenada. Outra característica do texto teatral é que ele possui personagens que vivem uma história.
Essa historinha aí, por exemplo, quem que vive essa história? O coelhinho Zezé, aí tem o cachorrinho, tem o gatinho, tem a coruja, né? Tem esses personagens aí. Outra característica do texto teatral é que ele mostra o nome dos personagens antes de cada fala. Então, no caso, a gente já viu a apresentação teatral mesmo. Mas o texto teatral, antes da fala do coelhinho, tinha coelhinho Zezé, aí tinha a fala do coelhinho, cachorrinho, aí tinha a fala do cachorrinho e assim por diante. Antes da fala de cada personagem, tem o nome do personagem, antes da fala. Uma outra característica do texto teatral é que ele apresenta trechos entre parênteses que indicam os gestos e as emoções que os personagens devem transmitir, os movimentos que devem fazer e os lugares onde devem ficar durante a peça. Então, por exemplo, se o cachorrinho ficou admirado, ele tinha entre parênteses a expressão que ele deveria fazer no momento da fala. A gente chama esse trecho entre parênteses de rubrica de um texto teatral. Rubrica do texto teatral. Então, aparece o local onde ele deve estar, o gesto que ele deve fazer, a emoção que ele deve estar sentindo no momento de dizer a fala. Tudo isso, né? Continuando, vamos passar a página. (82, 83). Vamos passar aqui. Tudo isso já foi feito, né? Esse capítulo inteiro já foi feito. Aqui fala um pouco mais sobre o discurso do texto teatral, como é que deve ser. Olha só o que a Tina diz aí. Em histórias nas quais aparecem personagens, há mais de uma forma de sabermos o que o personagem fala. Uma delas é quando a fala do personagem aparece direto no texto. Quando isso acontece, chamamos de discurso direto. Por exemplo, olha só, exemplos. Aí tem o nome da personagem, Celeste. Que bom que você voltou a sonhar, Léo. Aí deve ser lá que moram os povos, disse Pedrinho. Outra forma é quando a fala não aparece diretamente. Quando isso acontece, chamamos de discurso indireto. Então percebam que o discurso direto, ele inicia com travessão, né? Então a fala do discurso direto, ela começa com travessão. Já o discurso indireto, não. Exemplos. Celeste achou bom que o Léo tenha voltado a sonhar. É como se o narrador estivesse dizendo o que Celeste pensou, o que Celeste falou, como ela agiu, sem colocar a fala dela. Então, ele diz o que é que ela disse, entendeu? O narrador diz o que é que a personagem disse. É um discurso indireto. Pedrinho achava que era na Floresta Vermelha onde moravam os povos. No discurso direto, aparecem sinais de pontuação, como o travessão e os 2 pontos. Continuando, vamos virar aí a página. Agora vamos para a parte que realmente nos interessa, a parte de escrever o texto. Página 88. Então, olha só. Você escreve. Que tal colocar em prática o que aprendeu sobre o texto teatral, adaptando a fábula O Galo e a Raposa para o teatro? Se a gente estivesse fazendo em sala, eu ia pedir que vocês fizessem dupla, né? Como o livro está sugerindo aqui, ó. O livro diz: junte-se a um colega e juntos façam adaptações necessárias no texto. Em seguida, sob orientação do professor, vocês poderão fazer uma leitura expressiva de seu texto na atividade da sessão oralidade. Então, a gente vai fazer mesmo, vocês vão fazer individual, tá certo? Planejando o texto. Que texto eu vou escrever? Uma adaptação para o texto teatral. Sobre o quê? Sobre a fábula O Galo e a Raposa. Para quê? Para fazer uma leitura expressiva. Para quem? Para o professor e os colegas. Como será a produção? Seria em dupla, mas vai ser individual, tá certo? Para começar, releiam o texto para aprenderem a história. Decidam se tudo se passará por meio de diálogos entre os 2 personagens ou se haverá um narrador, como no texto Sonhos, né?
Decidam também se deve haver cenário, quais serão as informações entre parênteses, as rubricas. Depois dessas definições iniciais, mãos à obra. Então, olha só, se você voltar na página anterior aí do livro, vamos ver aí, ó. Aqui na página 86, você encontra essa fábula. Mas para ficar mais divertida, eu vou colocar também um desenho que representa essa fábula, tá certo? Então vamos assistir, leiam aqui também no livro e vamos assistir a fábula. O galo e a raposa. O galo viu que lá vinha uma raposa. Então, empoleirou-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e disse ao galo: Ora, meu amigo, pode descer daí. Não sabe que foi decretada a paz entre os animais? Desça e vamos festejar esse dia tão feliz. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de uma emboscada da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Que boa notícia, hein, raposa? Deve ser verdade mesmo. Pois estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles ficaram sabendo da boa nova e vieram festejar também. Bebê, nesse caso, é melhor eu me apressar. Desculpou-se a raposa. Mas o que é isso, raposa? Se a notícia que me deu realmente for verdade, não há motivo para temer os cães. Talvez eles ainda não saibam sobre esse decreto, não é mesmo? Adeusinho. E lá se foi a raposa toda apressada, morrendo de medo, embora direto para sua casa. Moral: é preciso ter muito cuidado com amizades repentinas. E aí você continua aqui nessa página, na página 88, no item escrevendo o texto. Olha o que é que ele diz aí. Recortem o anexo 5, que está na página 133, e escrevam o texto de acordo com o que decidiram, com o que você decidiu, né? Como é que você vai colocar, como é que você vai colocar a fala de cada personagem. Atente-se para não esquecer de inserir as informações entre parênteses. Que expressão o coelhinho está fazendo? Que expressão o cachorrinho está fazendo? Em que local eles estão? Como é que eles estão se sentindo? Tudo isso tem que ser entre parênteses. Coloca o nome do personagem. Depois você coloca o parêntese, onde diz essas informações, a rubrica, né? Onde diz a emoção que o personagem está sentindo, tudo. E em seguida você coloca a fala. Fique atento para inserir corretamente os outros sinais de pontuação no texto. Lembre-se de que os sinais ajudarão no momento da leitura expressiva. Em caso de dúvida, consulte o quadro a seguir. Então, olha só, 2 pontos indica que a fala do personagem vai se iniciar. Quando você coloca antes da fala, você coloca "e o cachorrinho falou", 2 pontos. Então, quando tem 2 pontos, significa que a fala do personagem vai se iniciar. Os parênteses indicam as informações adicionais, que orientam como a peça deve ser montada e como os atores devem se falar e se portar. A rubrica do texto, né? O ponto de exclamação indica que o texto deve ser lido passando a sensação de susto, alegria, medo, surpresa, enfim, a sensação que o personagem estiver sentindo
você vai colocar o ponto de exclamação, né? Quando for uma surpresa, quando for medo, quando for uma sensação assim, uma expressão mais assim, mais entonada, você coloca um ponto de exclamação. E o ponto de interrogação indica que o texto deve ser lido em tom de pergunta. Agora, com essas instruções, vocês vão para o anexo 5, página 133, e transformem a fábula em um texto teatral, tá certo? Qualquer dúvida, vocês voltem lá no texto Sonhos e vejam como é que o autor colocou lá. E aí você pode se inspirar também por esse texto, tá certo? Então, após escrever o texto, você vem aqui revisar o seu texto. Olha só. Depois de concluir o trabalho, releia o texto considerando os pontos da tabela a seguir. Você utilizou pontos de exclamação, interrogação, 2 pontos nas falas dos personagens? Sim? Então marque em sim. As informações entre parênteses indicam como os personagens devem agir, onde estão ou dão informações sobre a montagem da peça? Ok? Então marque em sim. Todas as informações que estavam em discurso indireto foram transformadas para que aparecessem no texto teatral? Colocaram com parênteses a fala dos personagens? Sim. Todos os personagens do texto original estão presentes? No caso são 2, né? É a raposa e o galo. As palavras foram escritas corretamente? Muita atenção para esse detalhe. Releia o seu texto novamente. Às vezes até você consegue perceber alguma inadequação que você colocou, alguma palavrinha que você colocou editando o texto. Avalie com o colega e o professor os itens da tabela anterior em que marcou não. Juntos decidam se será preciso realizar alguma alteração no texto. Se sim, passe-o ali. Então, gente, como a professora não está aí com vocês, peça ajuda a mamãe, o papai, um adulto que estiver aí perto para fazer essa atividade, tá certo? E após concluída, peça de novo que ele lhe ajude, dando uma olhadinha. Peça que ele dê uma revisadazinha para você, veja se está tudo direitinho, se tem alguma palavrinha que está escrita incorretamente. Ok? Então é isso, gente. A atividade é essa. Não deixem de fazer. É muito importante que vocês façam, que não fique esse período todo sem praticar a escrita. Tá certo? Não precisa arrancar o anexo, pode deixar o anexo no livro mesmo. E na volta dão uma olhadinha, tá certo? Então, tchau, até a volta, beijo!